O que é o pecado? Oi! Você já deu like? Ainda não? Eu vou esperar um pouquinho. Pronto? Já deu like? Então agora é só você se inscrever no canal. Ative o sininho, tem vídeo toda semana. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos novamente aqui para a nossa aula. Vamos fazer uma oração e vamos pedir que o Senhor nos abençoe? Feche os seus olhos. Senhor, te agradecemos, Pai, pela Tua palavra que nos dá o conhecimento da Tua pessoa. Que o Senhor nos ajude a crescer mais e mais espiritualmente. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, estamos iniciando hoje mais uma unidade. A unidade sobre o pecado. Sobre os estudos do breve catecismo. É a unidade 5. Vamos relembrar a nossa pergunta anterior? Pergunta 28. Adão cumpriu o pacto da vida? E a resposta foi: não, ele pecou contra Deus. Vamos ler os textos de hoje? Romanos 5,12. Diz assim: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Também o texto de 1 João, capítulo 3, versículo 4. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Crianças, então hoje estamos iniciando a unidade 5 sobre o pecado. E a nossa pergunta de hoje, a pergunta 29, diz: o que é o pecado? E a resposta é: pecado é qualquer falta de conformidade ou transgressão da lei. Nesta nova unidade, vamos aprender sobre o que atrapalhou o mundo maravilhoso e perfeito de Deus. Este mundo já não é mais o mesmo, ele ficou doente. E nós vamos entender no nosso estudo por que disso. Na aliança com Deus, como já falamos, naquele relacionamento pactual com Deus, o homem Adão, ele estava representando toda a humanidade, todas as pessoas do mundo. Ele era o representante. Ele era meu representante e teu representante. E ele, assim como Eva, foram feitos por Deus, à imagem e semelhança de Deus, e eles eram felizes e santos. Neste pacto, criança, neste relacionamento de Adão com Deus, tinha uma condição. Vocês se lembram? Já falamos aqui nas nossas aulas. Qual era essa condição? Deixa eu ouvir. A obediência perfeita. Deus esperava de Adão a obediência perfeita. Esta era a condição da aliança de Deus com Adão. E Adão era capaz de obedecer perfeitamente a Deus? Vocês se lembram? Sim, ele era capaz. Deus o fez capaz de pecar ou não pecar, de ser obediente. E ele tinha o livre-arbítrio, que era a escolha de pecar ou não pecar contra Deus. Se eles obedecessem, eles teriam a vida eterna com Deus. Viveriam para sempre unidos com Deus. Então,
Será que Adão cumpriu o pacto da vida ou o pacto das obras, como chamamos, que ele teria que obedecer? Essa é a obra que ele teria que fazer? Obediência? Será que ele cumpriu? Não. Ele não cumpriu o pacto. E o mundo assim ficou doente com essa atitude de Adão. Ele não cumpriu e pecou contra Deus. E isso, crianças, trouxe tristeza ao seu coração. Trouxe a morte. Lembram? Falamos da morte física, espiritual e eterna. Eles iriam sentir a separação do Criador. Foi ali no Jardim do Éden que Deus colocou uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e deu a ordem para eles não comerem daquela árvore. Era um teste que Deus estava fazendo da obediência a Adão e a Eva. E foi ali que surgiu, no Jardim do Éden, na árvore do conhecimento do bem e do mal, surgiu aquela serpente que começou a conversar com Eva e falar e tentar e seduzir Eva para comer do fruto, o fruto proibido. O fruto que a gente não sabe qual é, mas a Bíblia não registra qual é esse fruto. Mas a Eva deu ouvidos para aquela tentação da serpente e eles comeram do fruto proibido. A serpente, crianças, era o próprio inimigo de Deus. Eva caiu na tentação e isso veio trazer tristeza aos seus corações, ao coração de Adão e de Eva. Eles transgrediram a lei do Senhor, a ordem de Deus. Isto é pecado. Eles transgrediram. Eles não foram de acordo na conformidade da vontade de Deus. Faltou conformidade, aceitação da vontade de Deus. Eles sentiram a separação entre Deus e eles. E eles logo mais eles iriam sentir o peso da morte, porque o salário do pecado é a morte. O texto que lemos, crianças, responde à nossa pergunta. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei de Deus, a lei do Senhor. Pecado é a transgressão da lei. Eles não cumpriram, eles transgrediram a lei de Deus, a ordem do Senhor. E o texto que lemos também, Romanos 5,12, fala isso, que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou para todos os homens. Por isso, todos pecaram, eu e você, nascemos em pecado, porque o pecado passou para todos nós, através de um homem, Adão. Adão e Eva comeram do fruto, e assim entrou o primeiro pecado no mundo, o pecado chamado original, que é a desobediência a Deus. Adão foi responsável, ele foi tentado e caiu em tentação, pela palavra da serpente, que era o próprio diabo. E qual era a punição? Vocês lembram qual era a punição que eles teriam? Isso, a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse texto está em Romanos 6, versículo 23. Então, crianças, o que é pecado? Pecado é a falta de conformidade ou a transgressão da lei de Deus. Deus havia dado uma ordem a Adão e Eva e eles não cumpriram, eles desobedeceram, transgrediram essa ordem. E Deus é aquele que nos dá
referência de tudo que é certo na nossa vida. Tudo aquilo que é pecado vai contra a vontade de Deus. Se eu e você vamos contra a vontade de Deus, nós pecamos. Porque o pecado já está em nós. A nossa natureza é pecaminosa. Pecado é a falta de conformidade da lei de Deus. É eu e você não aceitarmos a vontade de Deus, a direção de Deus para a nossa vida. Eu não aceitar o que o Criador, o meu Criador Supremo, quer para mim, quer para você. Pecado, crianças, é errarmos o alvo. Quando a gente erra o alvo, a gente peca contra Deus. A gente não faz aquilo que Ele quer que façamos. Pecado é errar o alvo estabelecido pelo Criador. Crianças, até hoje o pecado está em nosso meio. Como eu falei, nós temos a nossa natureza pecaminosa. E isso atingiu todas as pessoas, atingiu o mundo de Deus. Mas hoje, eu e você, nós temos a palavra de Deus que vai nos mostrar a sua lei, as suas ordens, para entendermos a santa vontade de Deus, o que Ele tem para mim e para você. A princípio, éramos escravos do pecado, mortos, sem reação alguma para nos voltarmos a Deus. Porém, em Cristo, nós entendemos que podemos ter o perdão dos nossos pecados, porque Cristo, Ele pagou o salário do pecado. Qual que é o salário do pecado? A morte. Cristo pagou com a sua morte na cruz o salário do pecado. E através de Cristo nós temos a nossa reconciliação com o nosso Criador, que é Deus. Jesus Cristo se entregou por nós, mas hoje Ele está vivo. E se eu e você crermos, nós somos libertos do pecado e temos essa nova comunhão, conexão com Deus. Crianças, quando a tentação bater na porta do seu coração, diga não, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo de Deus. E olha, quando caímos em pecado e cremos que Cristo já pagou o preço por nós, nós devemos nos achegar a Ele e pedir perdão e nos arrependermos, termos tristeza pelo nosso pecado. Vamos fazer uma oração? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado porque Cristo pagou o preço, o salário do pecado. E através de Jesus Cristo, nós podemos ter uma nova comunhão com o Senhor, vivermos uma nova aliança com Deus e assim caminharmos em vitória sobre os nossos pecados. Nos ajude a não cair na tentação, nos ajude a não pecar contra o Senhor, que possamos sempre acertar o alvo, que é a vontade de Deus. Em nome de Jesus que oramos, amém. Então, crianças, está respondida a nossa pergunta. O que é pecado? Pecado é a falta de conformidade ou a transgressão da lei. Fiquem com Deus, que Deus te abençoe. Tchau!